Os nossos cultos na igreja irão iniciar dia 21 desse mês. Será um pouco diferente, pois teremos um número reduzido de crianças para evitar as aglomerações. Também teremos que tomar alguns cuidados, como será necessário todas as crianças irem com as suas máscaras e sempre higienizar bem as suas mãozinhas com álcool em gel. Na salinha, as cadeiras irão ficar um pouco mais separadas. Se você estiver gripadinho, o melhor é ficar em casa até estar totalmente recuperado. Os nossos cultos no canal da IBBP aos domingos pela manhã irão continuar até o dia 19 de junho. A sala do berçário voltará dia 26 de junho junto com toda a igreja. Então, tudo voltará ao normal, se Deus quiser. Faz um lute, como tá vindo, cante, cante, cante. Vai, Josh. Josh, presta atenção. Vai, Josh, tem que cantar, ó. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence. Faz a cara feia. Não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que Deus quiser, usa a sua fé. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão. Vai. Muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que Deus quiser, usa a sua fé. Vai lá. Vai, Joshua. Agora, eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence. Faz. Não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que Deus quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que Deus quiser, use a sua fé. Lute, lute como Davi lutou. Cante, cante, cante como Miriam cantou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derruba as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Cante, cante, cante como Miriam cantou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derruba as muralhas da força. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que Deus quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Vai lá, você pode todo mundo pertinho, use a sua fé. Você pode ser o que Deus quiser, use a sua fé. La 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 la.
está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Lá, 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 Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu. Muito obrigado. Pelo pão e o café, pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo amor que encontrei, pelo vento que empurra o meu barco, pelo reino e pelo rei. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz. Que o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz. Que o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, crianças! Eu tenho que olhar pra cá, né? Bom dia, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Eu sei que estão. Estão com preguiça? Não, porque já são mais de 10h30. Eu acredito que todo mundo já acordou, já limpou os olhos, já escovou os dentes, já tomou café. Agora a gente vai ficar um pouquinho quietinhos, prestando atenção, tá certo? Vocês combinam comigo que vão ficar aí, sentadinhos, quietinhos? Combina, Joshua? Promete pra tia? Benjamin? Tá certo? Quietinhos e vamos prestar atenção. Antes de tudo, vamos orar? Eu vou ensinar como as tias dos pré-escolares ensinam as crianças. É assim, ó. 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa outra mão. A Júlia vai botar, certo? Júlia! 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa outra mão. Vou juntá-las em oração. Vocês repetem comigo, tá certo? Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Eloá, fecha os olhinhos. Tiago, fecha os olhinhos. Dandan, de olhinho fechado. Agnes. Gregório. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço por mais um domingo. Edifica nossos corações, aquieta nosso corpo, que possamos aprender mais um pouco da Tua Palavra. Abençoa cada criança, cada família. Cuida de cada pequenino. E assim eu te agradeço muito por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Hoje o domingo vai ser diferente. Nós vamos revisar as lições passadas. Isso, sabe por quê?
No livro tanto do desenho, da História da Esperança, como de pintura, tem muitas coisas atrasadas. Ah, não, a gente vai ter que revisar para vocês trazer a memória para poder fazer dessas atividades atrasadas, porque no primeiro dia de culto presencial na igreja, vocês vão ter que levar tudo feitinho, tá certo? Então vamos relembrar aqui a lição 1. A lição 1, a tia falou ainda lá na igreja sobre um Deus eterno. Isso, um Deus que não tem nem começo e nem fim. E esse Deus que estava no mundo antes de tudo, ele tem alguns nomes. E um deles nós aprendemos, que é não é Eloá, é Elohim. Mas Eloá, ele vem de Elohim. E Elohim significa Deus poderoso. Deus poderoso. O que significa Elohim? Deus poderoso. Deus poderoso. Exatamente. Então, Deus poderoso que criou tudo, que estava antes de tudo, o eu sou. Vocês lembram da lição passada que a tia Jéssica ensinou? O eu sou. E essa foi a lição 1. E também depois da lição 1, que olha só aqui, vocês lembram? Ó, é para pintar. Isso aqui é Elohim. Deus, esse Deus poderoso, o Elohim, ele teve uma grande ideia. Ele decidiu criar um mundo só com a sua palavra. Ele disse assim: haja luz. E de repente, a luz apareceu. E ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi o primeiro dia da criação. E assim foram todos os dias. Quantos dias foram? Quantos? 6 dias. Ele criou tudo que nós temos no mundo em 6 dias. Mas vamos lembrar aqui, no segundo dia, quem sabe dizer o que ele criou no segundo dia? Ele criou os céus, o firmamento. No terceiro dia, ele criou a terra, as plantas, a flor. Ele criou as árvores frutíferas. Tudo verde, tudo que é verde, ele criou no terceiro dia, certo? No quarto dia, ele criou os grandes astros, o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Foi no quarto dia da criação. No quinto dia, ele criou as aves do céu e os peixinhos, os animais aquáticos. No sexto dia, ele criou todos os bichos da terra. Todos, incluindo, sabe quem? Vamos lá, me digam aí os animais. O leão, cachorro, imita o cachorro. O gato, o dinossauro, ele criou também. E essa foi a lição 2. Na lição 3, foi uma continuidade do sexto dia, porque o sexto dia foi bem longo. Deus criou todos esses bichos no sexto dia, mas ainda faltava alguma coisa. Toda vez que ele ia criando alguma coisa, ele dizia assim: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Só que no sexto dia, no último dia, o dia ainda não tinha terminado, Deus, ele decidiu criar um ser diferente. Um ser que pudesse conversar com Deus, um ser que tivesse espírito, que pudesse ter amor, sentimentos. E esse ele não fez com a sua palavra, ele fez do pó da terra. Ele fez com as suas mãos. E ele deu o nome de Adão. Ele ia ser a imagem de Deus. A imagem, o que é? Como assim a imagem de Deus? Vocês sabem um espelho? Vamos fingir que isso aqui é um espelho. Quando eu me vejo no espelho,
eu vejo aqui, ó, a minha imagem. Estou vendo a minha imagem. Então, quando Deus fez o homem, ele vê como se ele estivesse vendo no espelho e ele estivesse vendo a imagem dele. Olha como nós somos especiais. E ele deu uma responsabilidade para Adão de cuidar daquele jardim que se chamava Éden, de cuidar e de colocar nomes em todas aqueles bichos, aquelas plantas. Essa foi a responsabilidade de Adão. Veja só, Adão, eu acho que foi o homem mais criativo do mundo. Imaginem a quantidade de coisas que já existia no Jardim do Éden. E sem nome, não tinha, nada tinha nome. Então Adão foi dando nome para todos os bichos. Ele olhou assim, você tem cara de elefante, só pode ser elefante. Então você vai se chamar elefante. Você tem cara de leão. Você vai se chamar leão. E assim ele foi dando nome para todas as coisas. Só que Adão observou que todos os animais tinham uma esposa, mas ele não tinha. Então Deus, que conhece o coração de Adão, providenciou uma auxiliadora para ele. Fez ele cair no sono profundo. Quando ele estava dormindo, ele tirou uma costela de Adão. E dessa costela, ele colocou carne em volta e ele formou uma mulher. E o nome dela, Eva. E Eva foi a auxiliadora de Adão. Foi aquela pessoa, a esposa que ajudou Adão a cuidar do jardim. Vocês lembram disso, não lembram? Muito bem. Então, vamos só parar aqui. Vamos parar aqui, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar, certo? Essa foi a criação. Foi como Deus criou o mundo. Em 6 dias, no 7º ele descansou, certo? Existem pessoas que dizem uma história diferente dessa. Se você nunca ouviu, você um dia vai ouvir na escola, no seu condomínio, com seus amigos. Uma história diferente. Eles acreditam que não foi Deus que criou o mundo em 6 dias. Eles acreditam que o mundo surgiu de uma explosão. Do nada, não existia nada. Do nada surgiu um mundo. Isso, eles acreditam nisso. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Se nós somos a imagem de Deus, nós nunca viemos de macaco. E a Bíblia também diz que o Deus quem criou todas as coisas. Então isso é muito importante para a gente defender a palavra de Deus. Nós temos que defender as verdades da Bíblia. Então eu vou dar um exemplo aqui do bolo de chocolate. Olha aqui. Vocês nunca mais vão esquecer essa história. Eu estava dormindo, acordei e de repente apareceu um bolo de chocolate na minha cama. Esse aqui, ó. Quem gosta de bolo de chocolate? Ai, eu adoro. Então, de repente, do nada, surgiu esse bolo de chocolate. Existem 2 alternativas para explicar como esse bolo apareceu na minha cama. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão conseguir saber qual foi a alternativa certa. A primeira alternativa é que o meu marido, ele comprou. Ele comprou. Tem uma irmã na igreja que faz bolos deliciosos, chamada Priscila. Então, ele encomendou para a tia Priscila e a tia Priscila foi deixar lá em casa um bolo delicioso. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é um caminhão de São Paulo com destino a Eusébio, certo? E nesse caminhão tinham vários alimentos. Tinha farinha do trigo, tinha manteiga, tinha arroz, feijão, biscoito, leite, ovo. Muitas coisas nesse caminhão. E de repente, no meio da estrada,
o caminhão capotou. Aconteceu um acidente, um sério acidente. E o caminhão, ó, foi capotando. Sério, capotou. E aí, alguns alimentos, só alguns, foram abertos. Que foi a farinha de trigo, ovo, leite, manteiga, fermento. E foi a medida certa. Apenas 3 ovos quebraram. E eles foram se juntando do nada, se juntando lá no cantinho do caminhão. Enquanto ele rodava, eles foram se juntando e se misturando. Exatamente 150 ml de leite, exatamente. Caiu 3 ovos, a manteiga e tal. E aí foi misturando, conforme o caminhão foi caindo ladeira abaixo. Crianças, vocês não acreditam. De repente o caminhão parou e explodiu. Uma explosão tão grande, que quando o corpo de bombeiro chegou para apagar o incêndio, quando eles abriram a porta do caminhão, vocês não acreditam, tinha um bolo de chocolate. Exatamente, porque na quintura, quando explodiu, assou aquela massa que estava se misturando e formou um bolo de chocolate. O policial que estava ali viu aquele bolo e disse: olha só, eu tenho um amigo que gosta muito de bolo, eu vou levar para o meu amigo Felipe. E trouxe o bolo para o meu esposo. E ele, sabendo que eu gosto muito de bolo de chocolate, botou em cima da minha cama. Então, quando eu acordei, eu vi o bolo. Então, vocês acreditam na primeira ou na segunda alternativa? A segunda é impossível de acontecer, não é não? Assim é como acreditar nessa história de evolução, de Big Bang. É uma coisa assim impossível de acreditar. Então, sempre quando vocês escutarem essa história na escola ou em outro lugar, vocês lembrem do bolo de chocolate. E falem, expliquem para as pessoas sobre o bolo de chocolate. Tá certo? Então, passando isso, Deus deu a ordem para Adão e Eva não comerem. Podiam comer de todas as frutas, de tudo, mas tinha uma que eles não podiam. E eles desobedeceram. E eles comeram. E foi o primeiro pecado. Foi assim como o pecado entrou no coração deles. E eles foram expulsos. Eles tiveram consequências do pecado deles, né? Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Eles tiveram que caçar. Não tinha mais ali, tudo ali, ó. Porque no Jardim do Éden, ai, tô com fome. Pega ali uma fruta, come, né? Era tudo fácil, era tudo lindo. Mas agora eles teriam que procurar alimento. Eles teriam que conviver com a natureza pecaminosa e com uma natureza em volta também com pecado. Porque quando Adão e Eva pecaram, tudo mudou. Não foi só eles, o coração deles que começou a ter pecado, não. Toda a natureza sofreu. Os bichos começaram a ser agressivos, né? Antes o leão, que era amigável, não era mais. Existia agora espinhos nas plantas. O fruto nem sempre era tão bonito, às vezes ele estava estragado. Então, toda a natureza sofreu com o pecado de Adão e Eva. Aí na quarta lição, então nós falamos também dos anjos, né? Que antes de tudo criar, antes de Elohim criar o mundo, de haja luz e tudo mais, ele criou anjos. Ele criou anjos com vários propósitos. Ele criou alguns anjos para um determinado propósito, outros para outro propósito, mas todos tinham que adorar a Deus. Mas ele não queria que isso fosse obrigado. Ele deu o livre-arbítrio para os anjos, para não ser uma coisa obrigada. Eles tinham que adorar porque Deus é Deus. E tinha um anjo que chamava atenção. Ele era muito lindo. Ele era chamado Lúcifer.
um anjo de luz. Mas só que esse anjo de luz, ele não se contentou em só adorar a Deus. Ele queria ser adorado. Ele queria ser igual a Deus. Então, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos ali. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele foi expulso. O pecado de Lúcifer foi gravíssimo. E ele foi expulso do céu. Ele e todos aqueles anjos que concordaram com aquela ideia maluca de Lúcifer. E esse pecado de Lúcifer não tem perdão. Ele já está condenado. Satanás é o grande inimigo das nossas almas. Ele é o grande inimigo de Cristo. Ele é o grande inimigo de todos nós, certo? E quando Adão e Eva eles foram expulsos, além de sentir dor, de procurar ter que prover o seu alimento e tudo, aconteceu uma coisa que não acontecia antes. Eles iam morrer. O pecado entrou, e com o pecado a morte. A morte era uma coisa que Deus não era vontade de Deus criar a morte. A morte veio como consequência do pecado, certo? Então agora Adão e Eva teriam que lidar com isso, que eles iam morrer. Mas Deus, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa que um dia viria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa foi uma das primeiras lições do culto aos domingos de manhã, vocês lembram? Deixa eu mostrar a vocês que vocês vão lembrar. Esse aqui, ó. Quem era esse homem? Jesus. Então, vamos lá, só relembrar bem rápido, né? Então, eles saíram do Jardim do Éden. Deus ainda foi muito bondoso, porque Deus providenciou vestimentas para eles. Muito tempo se passou depois que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. Eles tiveram filhos e a terra encheu de pessoas e tudo, mas as pessoas continuavam com o coração muito distante de Deus. Esse período foi muito triste, porque Deus olhou assim, ó, na terra e não tinha ninguém que escapasse. Uma família só que achou graça aos olhos de Deus. A família de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem bom e justo. Isso não quer dizer que Noé não tinha pecados. Ele tinha pecados. Todos temos pecados. Lembra? Quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado começou a fazer parte do ser humano. Então todos pecaram. E Noé, ele era pecador. Mas no meio daquela população, daquela sociedade pervertida, Noé conseguiu criar os filhos no caminho do Senhor. E por isso Deus decidiu guardar a vida de Noé e sua família. Então Deus chamou Noé e contou dos planos, que ele deveria construir uma grande arca, que iria haver um dilúvio, que todos iam morrer, não ia salvar ninguém, exceto sua família. E Noé obedeceu. Todos zombaram de Noé, porque Noé estava ficando doido. Foi muito tempo até eles terminarem de construir a arca, mas finalmente terminaram e o dilúvio começou. E essa história também vocês devem lembrar, certo? E todos morreram. Depois de 40 dias o dilúvio parou, mas as águas ainda estavam. Não dava para sair da arca. Depois de 5 meses eles conseguiram sair da arca. E Noé ali fez um altar, agradecendo porque Deus tinha salvo a sua família. E Deus, foi a primeira vez que apareceu um arco-íris no mundo. O arco-íris não é aquele que leva o pote de ouro, não, viu? Arco-íris, ele quer dizer que nunca, é o compromisso de Deus que nunca mais iria destruir a terra com água, certo? E essa foi a história de Noé, do dilúvio.
Muito tempo se passou e a família de Noé foi se multiplicando, até que surgiu uma geração, uma nova geração, um homem chamado Terá. Ele tinha filhos, Abraão, Ur e Canaã, e ele era adorador da lua. Olha só, esse aqui já não conhecia mais a Deus, ele adorava a lua. Mas Deus tinha um chamado para Abraão. Abraão ele não tinha filhos, mas Deus disse que ele iria ser pai de uma grande nação. A descendência de Adão ia ser tão numerosa quanto as estrelas, quanto a areia. Ia ser assim, não dava para contar a descendência de Adão, mas Adão não tinha filhos e ele já era velho. Abraão, que nesse período ainda era Abrão, ele confiou e esperou nas promessas de Deus. Ele confiou. Aí vocês lembram da promessa da tia Sara, que prometeu uma coisa muito especial e no final do culto ela cumpriu a promessa dela? Pois é. Então, a promessa de Abraão não foi tão rápido assim que Deus cumpriu, não. Passou muitos anos, mas ele acreditava que ia acontecer. E, de fato, aconteceu. Na verdade, a esposa de Abraão, Sarai, lembram? Ela quis adiantar a promessa e deu a sua serva para ter um filho com Abraão, que foi o Ismael, mas que só trouxe muitos problemas e mostra que a gente tem que esperar somente, porque Deus é quem vai fazer tudo. A gente não pode estar fazendo ali por Deus, de jeito não, a gente só vai arrumar problema. Então, depois de muito tempo, quando Sarai já era velhinha, Deus deu o filho da promessa e se chamou Isaque, o filho da promessa. Então, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho amado, o seu filho tão esperado. Ele poderia ter dito, mas Deus, eu esperei tanto tempo, se eu matar Isaque, como é que vão vir os descendentes? Eu creio que Abraão poderia até ter pensado, mas ele confiou em Deus. Por quê? Porque Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação. Deus não ia permitir que acontecesse nenhum mal com Isaque, mas ele estava disposto sim a obedecer a Deus. E ele levou Abraão levou Isaque ao monte. E outra coisa interessante, Isaque, ele confiava no seu pai. Isaque, ele não foi subindo aquele monte esperneando, ele não foi chorando, ele não foi, eu não quero ir. Não, ele confiava no seu pai. Isso é interessante de ver, sabia? Muito interessante da gente poder aprender com Isaque também. Isaque foi uma criança que ele obedeceu seu pai, ele foi obediente. E ele já era grandinho. Oi! Tô indo, tá? Tô terminando. Já vou. E de fato, quando ele estava já para sacrificar, Deus disse a Abraão, eu já sei que você é um homem de fé. E providenciou um cordeiro e ele sacrificou o cordeiro. E hoje nós conhecemos Abraão como nosso pai na fé. Ele era um homem de muita fé. E um dia nós vamos conhecer Abraão. Vocês já pensaram, crianças, que quando a gente estiver no céu com Cristo, nós vamos poder conhecer todas essas pessoas? Já pensaram que a gente vai poder conhecer Abraão, Isaque? Ai, vai ser muito, muito legal. Eu penso nisso direto, sabia? Como vai ser legal, como vai ser muito, muito legal conhecer essas pessoas. Conhecer Moisés. A próxima história foi Moisés. Tá bem fresquinha, foi esse domingo passado, o chamado de Moisés. E Moisés também foi um grande homem de Deus. E Deus guardou a vida de Moisés. Moisés era para ter morrido junto com aquelas crianças que o faraó jogou no Rio Nilo, mas a sua mãe teve uma ideia de colocar ele num cestinho. E olha só, quem achou o cestinho? A filha de faraó. E Moisés foi criado num palácio. Moisés foi criado com as melhores roupas, com as melhores comidas. Foi criado
com o melhor estudo. Então Deus chamou Moisés. Moisés foi um pouco teimoso. Na verdade, Moisés tinha medo. Ele tinha medo de ter que voltar no Egito e encontrar com a sua família, né? Porque ele havia fugido há muitos anos atrás. Então, puxa vida, por que eu? Por que não chamar outro? Eu não sei falar, mas eles não vão acreditar. Manda outro, Senhor. Mas Deus, ele tinha um propósito com Moisés. E ele capacitou Moisés. Ele deu todas as ferramentas que Moisés precisava. Você não sabe falar? Tá bom, pois pegue aqui seu irmão, que ele sabe, tem uma eloquência, né? Sabe falar melhor. Pronto, vai com seu irmão Arão. Ah, mas eles não vão acreditar. Vão sim. Pega aí a tua vara, Moisés. Joga no chão, vai virar uma cobra. Só quem pode fazer isso é Deus. Então eles vão acreditar que Deus está contigo, Moisés. E o povo acreditou, louvou a Deus e finalmente eles puderam ter esperança de um dia sair do Egito, daquela escravidão. Então, crianças, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão e ter relembrado tudo. Agora vocês vão fazer os seus desenhos, que vai ser a atividade. E preste atenção, tá certo? Lembrem do bolo de chocolate. Lembre do bolo de chocolate. E nas próximas lições nós vamos falar mais sobre o Moisés, certo? Um beijo pra tudinho e até o próximo domingo. Tchau! Oi! Já vou, tá? Bom dia, alunos! Bom dia, professora! Hoje nós vamos revisar o versículo das aulas 1 a 13. Estão preparados? Sim, professora! Então, vamos lá! Gênesis 1:1. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Gênesis 1:1. Gênesis 2. No sexto dia, já havia colhido a ópia da Sara. Nesse dia, Deus descansou. Gênesis 2. Criou Deus e o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher nos criou. Gênesis 1:27. Isaías 14:12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Gênesis 3:6b. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Gênesis 3:15. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Hebreus 4:13. E não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus 4:13. Levítico 19:2b.
Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2b. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Gênesis 22:14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou que sou. Disse mais: assim tiraste os filhos de Israel, eu sou que enviou a vós outros. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a missionária Darlene, sou da Igreja Bíblica Batista do Planalto e sou da Missão Maranata. Então, o que eu faço quando eu estou em Fortaleza, porque eu moro no Brasil? Quando eu estou no Brasil, eu estou ensinando para as crianças nas escolas públicas, faço também um ministério de ensinar pessoas que querem trabalhar com crianças, vou nas igrejas para ensinar crianças, para treinar outras pessoas. E Deus também me deu o privilégio de viajar para 7 países da América Latina. E tenho viajado também pelo nosso Brasil. Nosso Brasil é muito grande, não é verdade? Então, eu queria desafiar você a orar pelos missionários. Mas eu quero fazer uma perguntinha aqui. Você sabe o que é um missionário? O que é um missionário? O missionário é uma pessoa que já tem Jesus como Senhor e Salvador e ele fala para as outras pessoas sobre o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Fala da palavra de Deus. Ele evangeliza as pessoas, ele faz discipulado com as pessoas também. Mas por que nós precisamos de missionário? Por que precisamos de missionário? Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que estão sem Jesus, que não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e por isso que precisam de missionários. Mas sabe de uma coisa que você pode fazer? Como posso orar pelos missionários? Como é que eu posso orar pelos missionários? Eu vou dar algumas dicas para você que está aqui nessa caixinha, algumas dicas de como você pode orar pelos missionários. Eu vou ler aqui um versículo na palavra de Deus que diz aqui lá em Efésios 6, 18 e 19. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que eu me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazei conhecido o ministério do Evangelho. Então podemos orar pelos missionários para que eles possam ter a sabedoria de falar de Jesus para as outras pessoas. Mas também eu tenho aqui uma caixa. Nessa caixinha aqui eu vou mostrar para você como você pode orar, né? Algumas coisas que os missionários precisam e como você pode orar por ele. A primeira coisa, ore para que o missionário, né, que uma coisa que você pode orar é para que os missionários, ele tenha uma vida que agrade a Deus e que ele esteja disposto a ir para onde o Senhor lhe chamar, seja em qualquer lugar do mundo. Sabe, o missionário, ele precisa de roupa, não é verdade? O missionário precisa de roupa porque ele precisa se vestir. Todo missionário precisa de roupa. Uma das coisas que você pode orar para que o Senhor esteja dando para ele o que ele precisa, não é verdade? Por isso que nós precisamos ajudar o missionário com a oferta. Ele precisa comprar suas roupas. Às vezes, o missionário, ele mora de aluguel.
ele precisa pagar o seu aluguel. No meu caso, eu moro de aluguel, preciso pagar o meu aluguel. Às vezes o missionário tem a sua própria casa, o seu próprio apartamento, ou aqueles que moram na aldeia nem precisa pagar aluguel. Então, a oferta vai ajudar o missionário a pagar o seu aluguel ou outras coisas. O missionário também, ele viaja muito. Hoje em dia, né, o missionário ele viaja muito de avião. Então, se eu vou para a América Latina, para um desses países do Panamá, eu vou de avião. Alguns missionários também, eles viajam, como eu também já viajei, de carro, não é verdade? E para que ele possa viajar de carro, ele vai precisar de dinheiro para a gasolina. Alguns viajam de ônibus, outros viajam de barco. Eu já viajei de barco para São Gabriel da Cachoeira e de lá peguei uma canoa e fui, uma voadeira na verdade, e viajei para as tribos. Então, o missionário, ele viaja, tem vários tipos de transporte. Naquela época, alguns viajavam até de cavalo, de jumentinho, não é verdade? Então, quando nós oramos para que o missionário, que Deus proteja a vida dele nessas viagens. E outra coisa também, o missionário come? Sim, ele come e ele precisa de alimento, né? Então podemos orar para que o Senhor esteja dando o que ele precisa, o sustento que ele precisa na sua alimentação. O missionário também, crianças, ele estuda muito, né? Ele precisa estudar para que ele possa cada dia se aperfeiçoar e ser uma bênção na vida das pessoas, das crianças, dos adultos. Então ele precisa de livros. Então podemos orar para que ele possa ter condição de comprar seus livros e também sabedoria de ensinar, de treinar outras pessoas. E sabe, o missionário também, ele precisa de dinheiro nas suas ofertas, não é verdade? Ele precisa de dinheiro para que ele possa fazer as suas coisas que ele tem que fazer, as suas compras para casa, às vezes comprar remédio, né? Então, há várias maneiras que nós podemos orar pelo missionário. Podemos orar para que ele possa cada dia mais estar perto do Senhor, orar pelas suas viagens, pelo sustento, pela saúde, tá? Então ele precisa disso. Então essas são algumas maneiras que eu quis apresentar para você de como você pode orar pelos missionários, que o missionário é uma pessoa que precisa das suas orações. Imagine nesse tempo que estamos em casa, né? O missionário precisa das suas orações para que ele possa ter sabedoria de gravar suas histórias, de fazer outras coisas que ele precisa fazer, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido, né, de como orar pelo missionário, que você possa orar pelo missionário, possa orar por mim, para que cada dia eu possa estar servindo ao Senhor com toda alegria e disposição. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e até a próxima, quem sabe. Parabéns, tia Tamara. Obrigada por estar nos ensinando nesse momento tão difícil a palavra de Deus, as coreografias. E
Já tô com muita saudade. Parabéns. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Uhul! John David, happy birthday to you. God bless you. Morada Nova. Live, como é bom essas live. Pode mandar mais live. Já tô querendo outra live. Pode mandar mais live. Cadê o link da live? Manda logo no zap.